Acho que todo mundo sabe aqui que a arrecadação do ICMS é dividido da seguinte jeito: vê quanto é que dá, 25% vai para o município, 75% para o Estado, certo? 75% fica para o Estado, 25% devolve para o município. O imposto é profundamente não distributivo. Profundamente não distributivo. Quando eu, que sou professor titular da USP, certo? Compro 1 quilo de açúcar, ou um bolsista de doutorado compra 1 quilo de açúcar, pagando os dois o mesmo imposto, e evidentemente o bolsista ou a bolsista pagam mais imposto que eu, porque o meu salário é maior do que o de um bolsista no momento. Não, nós vamos chegar lá nessa história do teto, vocês vão ver só porque eu estou falando no momento. Então, no momento é maior, então quem paga mais, ou seja, paga mais imposto relativo ao salário quem ganha menos. Né? Esse é o imposto que sustenta essa instituição aqui. Né? E ele não é distributivo porque na hora de devolver para os municípios, o município que arrecada mais recebe mais. Em vez de você usar, tá certo, os 25% para redistribuir, tá certo? O município onde arrecada mais recebe mais. Bom, aqui eu queria descrever para vocês as linhas que entram, as linhas de execução orçamentária que são excluídas na base de cálculo. E aqui eu não queria que vocês não precisam prestar muita atenção nesses números que estão aqui. Esses números estão aí por dois motivos. Em primeiro, porque os deputados ficam aqui e eles descobriram, né? Os dirigentes da universidade também. O pessoal descobriu o deputado, olha só. Como é que faz a conta? Olha, entra ICMS parte do Estado, isso foi arrecadado, entra a Lei Candir. O que é Lei Candir? Lei Candir é um deputado federal do PSDB de São Paulo, em 1996 conseguiu aprovar a Lei Complementar 87, por isso está lá a Lei Complementar 87/96, e era o seguinte: nós vamos desonerar de ICMS, ou seja, não vai pagar ICMS toda exportação. E aí nós vamos ficar todo mundo rico, certo? Vai aumentar as condições, nós vamos ficar muito mais competitivos. Não aconteceu nada disso, mas eu também não queria entrar nesse assunto agora. O importante é que, como desonerou, os estados perderam receita. E essa lei complementar, então, o que ela faz é, o governo federal devolve. Não é que devolve, paga aos estados umas certas parcelas mensalmente para compensar a desoneração, né? Não pagamento do ICMS de exportações. Depois do ICMS em atraso, parte do Estado, isso é pago à vista. Parte do Estado do programa de parcelamento incentivado, também pago à vista. E parte do Estado do programa especial de parcelamento, isso é a partir de 2013. Aqui tem uma questão interessante, porque você não paga o ICMS, depois o Estado vai lá e diz assim: escuta, vamos fazer aqui em 52 parcelas módicas, juros baixos, etc. Eu gostaria de conseguir comprar apartamento ou carro com esse mesmo tipo de coisa. Você vai lá, compra um carro, não paga. E aí refinanciam a longo prazo, etc. As coisas que são pagas à vista. Isso entra na base de cálculo dos 957. Então, o que não entra? Não entra habitação, né, como a gente já viu, e não entra na nota fiscal paulista. Aliás, a nota fiscal paulista, a gente queria muito que falar sobre a nota fiscal paulista. É enormemente socialmente injusto. Né? Eu entro numa loja de Mercedes, compro um carro por R$250 mil e recebo bônus para ser sorteado, tá certo, em relação à nota fiscal paulista. E quem compra 1 quilo de açúcar também recebe bônus para ser sorteado. Quem tem mais chance de ganhar? Certo? Quem tem 10 mil bônus porque comprou um carro de luxo, ou quem tem um bônus porque comprou meio bônus, né, porque comprou 1 quilo de açúcar. Então, tinha muito o que falar sobre essa história. Né? Vamos em frente. Muito bem, mas o que a gente descobriu é que está faltando, então, para o Fórum das 6, que reúne as entidades representativas de professores, estudantes e funcionários, alunos da Unesp de Campinas, que é a Paula Souza. Então, para nós é importante, imperativo, cessar o desconto do montante da habitação. É inconstitucional, não pode ter esse desconto, acabou. E incluir os 75% da nota fiscal paulista. Isso vai ser uma luta na Assembleia Legislativa, porque a lei permite ao governo descontar. Né? Então, isso não é imediato. E ponto 3, incluir um grande número de parcelas, que eu vou indicar abaixo para vocês, com
seus valores em 2013, e a nossa fonte para esses valores é a própria Secretaria da Fazenda. Eu achei enterrado lá no site da Secretaria da Fazenda uma planilha, que no caso do meu computador está tudo em inglês, feita pela Oracle. Vocês aqui provavelmente todos sabem que a Oracle comprou a Santa, agora Java vai ser parte, né? E nessa planilha tinha todas as informações. Então, esse registro aqui refere-se a essas alíneas. Todos os municípios recebem 25% desses seguintes alíneas. Então, vamos espiar. E aí, de novo, o código é importante é o nome. Multas e juros de mora do ICMS. Isso não é ICMS, o cara pagou multas e juros de mora do ICMS que ele devia. Isso não é ICMS, tem que contar na nossa base de cálculo. O ano passado, pessoal, foi 2 bilhões e 900 milhões de reais. Outra vez não, né? Lá está o número exato, 2 bilhões e 847. Multas e juros de mora da dívida ativa. Dívida ativa o que é? Dívida ativa é aquele pedaço que o Estado ainda não desistiu de cobrar, né? É a dívida que ele acha que vai conseguir tocar em frente. Multas por auto de infração. O pessoal não conseguiu cumprir o regulamento do ICMS, tem multas, né? 68 milhões. Isso tudo é só 2013. Receita da dívida ativa. Como a dívida ativa está funcionando, né? É dinheiro, ela tem receita, 31,7 milhões. E outras receitas, essas outras receitas não quis especificar para não cansar vocês, né? ICMS não escrito, juros mora sobre ICMS não escrito. Eu esqueci de escrever. Escreve agora o ICMS que você paga. Escreve o ICMS, então tem juros de mora sobre ICMS. Nenhuma dessas parcelas entra na nossa conta. E muito bem. Então, o total retirado da base de cálculo das verbas das universidades, só em 2013 é a soma dessas parcelas. Eu separei a nota fiscal paulista lá, porque nós vamos precisar brigar na Assembleia Legislativa para trocar a nota fiscal paulista, né? Mas ela tinha que entrar. Então, o total sem a nota fiscal paulista, que foi retirado da base de cálculo, 4 bilhões 345 milhões. E se você somar a nota fiscal paulista, dá 5,647 bilhões de reais. Isso é só em 2013. E, portanto, só em 2013, sem contar a nota fiscal paulista, as 3 universidades estaduais deixaram de receber 415 milhões de reais. E se você contar a nota fiscal paulista, daí deixamos de receber 540 milhões de reais. Evidentemente, isso não começou hoje, então resolvemos fazer a conta do que acontece em 2008 e 2013, né? De novo os dados da Secretaria da Fazenda. Eu atualizava ali, entre aspas, porque eu atualizei pelo Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, mas atualizei anual. Como eu tenho as receitas mensais, dá para fazer a atualização mensal, vai dar muito mais do que isso. Total atualizado dessa prática do governo entre 2008 e 2013, cerca de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais deixaram de entrar no caixa das 3 universidades estaduais nesse período. Mas ainda tem mais, não é só isso não. Ainda falta o 0,07% de Lorena para a USP. O que é isso? É assim, o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo aprovou a incorporação da ex-faculdade de Química. Lembra de Lorena? Banquil. Agora é o nosso campus de Lorena, não é isso? E tinha uma carta do secretário de Estado dizendo o seguinte, Estado Geral Alckmin, dizendo o seguinte: se vocês incorporarem, a gente adiciona 0,07% na quarta parte da USP. Agora, se pode dizer 0,07%, a gente está fazendo questão disso. Bom, 0,07% de 100 bilhões de reais. Eu estou fazendo questão. Isso aqui nem é taxa de dólar no interbancário, né? Tem 6 casas decimais, né? Que faz diferença a sexta casa decimal quando você está jogando bilhão para lá e bilhão para cá. E o 0,05% de Limeira. Na última reunião que o Fórum das Seis teve com o CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, ele disse: eu perguntei ao Tadeu, que é o atual reitor. Tadeu, aconteceu essa mesma história lá no Unicamp, né?
E disse, lá não era carta de secretário, não. Lá era carta assinada pelo governador Geraldo Alckmin. Se o campus de Limeira fosse aberto, seriam adicionados 0,05% à alíquota de Limeira. Nenhuma dessas coisas jamais foi cumprida. Jamais. Jamais. Os reitores dizem, cobram isso, tal, porque, escuta, mas promessa do governador, promessa do secretário de Estado, tal. E daí tem os recursos para a expansão da Unesp. E daí não tem promessa específica de número. A expansão da Unesp foi enorme, né? Enorme. Tem professor que tem que viajar, e estudante, professor e estudante, e funcionário também. Para falar a verdade, tem que sair de um lugar, viajar 1h30 para assistir, para dar aula e assistir aula em outro lugar. Uma coisa parecida com o que está acontecendo com os nossos colegas e colegas de vocês na IACH. Tem gente que tem aula num certo horário na Zona Leste, e a segunda aula é aqui no campus do Butantã. Como é que faz? Tem que escolher. Aliás, num dia de chuva, estamos frios, né? Não dá para funcionar. Né? Esse é o estado em que está a IACH. Então é um problema até próximo. Para corrigir todos esses problemas que eu mencionei, exceto a nota fiscal paulista, a nota fiscal paulista é uma briga lá que não dá lei. Né? Então, a gente precisa mudar o texto do artigo 4º da LDO. E a proposta é a seguinte, aí a gente não faz... O que é fundamental aqui? O que está... Eu botei a reivindicação histórica do Fórum das Seis, tem várias emendas, a gente explica por quê. 11,6%, o que está escrito? Da arrecadação do imposto sobre apelações relativas ao ICMS. E a gente quer botar essa frasezinha aqui, do total do produto. E onde é que a gente tirou isso? Da Constituição Estadual. Porque tem na Constituição Estadual que aos municípios é destinado 25% do total do produto da arrecadação, e nas contas dos municípios entram todas aquelas linhas que não entraram para as universidades, que corresponde a 415 e 540 milhões. Só em 2013, já quase 12 bilhões de reais de 2008 e 2013. Então a questão toda é isso aqui. Nós já propusemos essa mudança 2 vezes na Assembleia Legislativa, por 2 vezes perdemos, essa é a terceira. Certo? A próxima slide eu não vou. O próximo slide é instante, é só a inclusão da lei antiga, então não vou parar muito aqui. Nós queremos 11,6 ou 10, 9,57, etc. da lei antiga. Porque há várias emendas, então quais são as emendas? Tem emendas com este enunciado, total do produto da arrecadação para 10%, 10,5%, 11% e 11,6%. Isso é, mas se a reivindicação é 11,6%, por que tem emenda de 10, 10,5%, 11% e 11,6%? Porque nós, por prática e longa prática, sabemos que na Assembleia Legislativa a gente precisa ter capacidade de negociação, precisa ter mobilização, capacidade de discussão analítica, mas tem também ter capacidade de negociação. Então, você passar de 9,57 para 11,6 num pacto só, precisa de um nível de mobilização enorme, não é que é impossível. Passar de 9,57 para 10 é eventualmente mais palatável, certo? Isso seria, sem dúvida nenhuma, em progresso, particularmente porque, ao colocar total do produto da arrecadação aqui, a gente já estaria aumentando a nossa arrecadação em cerca de 3%, 3,5%, uma coisa dessa. O ano 2013 deu 5%, mas em média a gente estima que seria 3%, 3,5%, talvez 4%. Né? E aí você passa isso para 10%. Muito bem. Também fazem parte das reivindicações da LDO, se inclui um artigo destinando, no mínimo, 33% da arrecadação de impostos para a educação pública no Estado de São Paulo como um todo. E aqui estão incluídos os nossos 11,6, 9,7, etc. E além disso, um artigo determinando no mínimo 2,1% do total do produto do ICMS para o Centro Paulo. É uma reivindicação histórica do pessoal das escolas técnicas. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o que está acontecendo conosco está acontecendo com a PESP. Quando você olha a lei, que é Constituição, né? Que incluiu na Constituição, fruto da nossa luta aqui,
que a FAPESP passasse a ter 1% e está escrito lá da arrecadação de impostos. Não está escrito total do produto da arrecadação de impostos. Então, multas e juros de mora, mas agora não é só ICMS, pessoal, é ICMS, imposto de veículos automotores, imposto causa morte, todos os impostos, porque para nós agora no momento é só ICMS, no caso da FAPESP, como no caso da educação, é a arrecadação, é o total, é do produto total, a arrecadação de impostos, né? Então, vamos perceber com clareza a diferença. O ICMS é um dos impostos, é o mais importante, ele é cerca de 80%, 87% da arrecadação de impostos do Estado de São Paulo, mas aqueles 13% lá também fazem diferença, né? Bom, tem aqui alguma coisa sobre o teto no salário do Poder Executivo. Se vocês quiserem discutir isso, a gente volta a isso, mas a nossa proposta é fazer que nem no Estado de Pernambuco, é uniformizar o teto em todo o Estado, para ser 90,25 subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, em vez do salário do governador. Hoje em dia, o salário do governador é aquela brincadeira que tinha feito, que hoje eu pago menos imposto relativo ao ICMS que uma estudante ou um estudante de doutorado, porque o salário do governador é decidido pela Assembleia Legislativa. Se eles decidirem botar o salário do governador de R$2.300 por mês, todos os professores, todos os servidores públicos do Estado que são da administração direta da seleção, ligados ao Poder Executivo, terão como teto salarial R$2.300 por mês. Os salários dos governadores do Brasil variam entre R$9.600 e R$26.100. Ou seja, você tem profissionais, engenheiro, médico, trabalhando com o mesmo nível de competência, fazendo trabalhos análogos, recebendo salários drasticamente diferentes, forçados a receber salários drasticamente diferentes do serviço público. Há outras considerações a fazer sobre isso. Então, essa história de super salário, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Eu sou professor titular da Universidade de São Paulo, o meu salário é R$13.653 por mês, vou repetir, R$13.653 por mês. O restante que aparece pelo mês são 45 anos de dedicação. Acabei de receber o meu nome em março. 45 anos de dedicação a ensino e pesquisa mestre universitário em tempo integral. Por quê? Porque servidor público não tem fundo de garantia. Servidor público não contribui previdência limitada pelo teto da previdência de 10 salários mínimos. Servidor público tem quinquênio, que é 5% a cada 5 anos, sexta parte, ou seja, quando você chega em 20 anos de carreira, adiciona a sexta parte, e contribui 11% do seu salário total para a previdência. Não tem limite, como no caso da série desse, que não tem fundo de garantia. Então, são regimes de trabalho diferentes. Não dá para mudar contrato social de regime de trabalho no meio do caminho, como fizeram com a reforma da previdência. Eu, quando eu resolvi trabalhar aqui nessa universidade, ou em outra universidade, eu fiz uma decisão por carreira. Podia ter ido para a IBM. Naquela época, quando eu me formei aqui, a Siemens, a IBM, etc., vinham todos aqui neste anfiteatro fazer entrevista com a gente. A gente não ia lá, não. Eles vinham aqui fazer entrevista com a gente. Né? Então, vejam bem, você escolhe baseado no que você gosta de fazer, nas suas experiências, etc., mas você também escolhe baseado numa estrutura de contrato social de longo prazo. Se puder mudar de 2 meses, então é muito complicado isso. Mas se vocês quiserem, a gente discute mais. Bom, é a nossa luta que efetivamente defende a educação pública e gratuita. Isso é a nossa experiência. É professor, estudante, funcionário organizado que defende a educação pública e gratuita. Obrigado pela atenção. A segunda pedaço é o seguinte: se vocês quiserem discutir, bom, qual é a conjuntura atual que a gente está, a gente conversa sobre isso também. Muito obrigado. Pessoal, vamos passar aí para a fase de perguntas e respostas. Você quer falar? Eu vou levar o microfone aqui, ó.
tarde a todos. Quem não me conhece, sou Aquiles Pérez. Eu queria saber do Chico se foi feita alguma simulação dessa solicitação de aumento salarial que está na pauta de Fórmula 6, sobre o impacto disso no comprometimento, que é o grande argumento que as reitorias estão usando para não dar nada, né? Quer dizer, em cima desses números que você apresentou, outra coisa que eles têm usado como argumento é a coisa que o aumento ele é perene, né? Você dá um aumento, no mês que vem você tem que continuar dando esse aumento. Então não dá para usar um recurso tipo a nossa reserva famosa da USP aí, ela vai ser colhida todo mês, à medida que você der o aumento. Então esse é um argumento também que eles usam. Então eu queria saber se vocês fizeram essa conta do impacto do aumento da ordem que está sendo pedido pelo fórum, né? E como se resolve esse imbróglio aí do dado aumento, você tem que cumprir esse aumento, né, daqui para frente, né? Obrigado. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu agradeço a participação dos professores, mas a reunião é preferencialmente dos alunos, para esclarecer as dúvidas dos alunos. É claro que os professores vêm aqui para contribuir, mas espero a participação dos alunos. Vocês têm um nível de compreensão diferente dos professores que já estão aqui há algum tempo, e a reunião aqui é para esclarecer dúvidas dos alunos, coisas que vocês queiram perguntar também, isso é bem importante. Então, podemos começar com a pergunta do Aquiles, depois a gente gostaria de ouvir os alunos também. Olha só, a primeira coisa que digo com vocês é a seguinte: a situação das universidades estaduais é séria, estrategicamente séria. Ela não é só uma questão de gestão, ela também é uma questão de gestão, mas ela é fundamentalmente uma questão de democracia e de falta de investimento. Então a situação é séria, ela não é. Agora, isso não justifica arroxo de salário agora. Então, quando a gente foi fazer a reivindicação, nós levamos em conta isso. Que era o quê? Arroxo, não. E aí, precisamos ter atenção com o seguinte: arrochar salário de professor e funcionário, se você faz isso 3 anos seguidos, com a inflação, o incremento de IES desse ano, pessoal, a gente usa como base, é 7,05% entre maio do ano passado e abril desse ano. Se acontecer a mesma coisa no ano que vem, nós vamos ter que estar reivindicando 14,36% de reajuste. Se acontecer de mais um ano, 3 anos, nós vamos estar reivindicando 22% de reajuste. Aí 22% de reajuste começa só, sabe o que começa só? Começa só o seguinte: não, você não está certo, você deixa arrochar salário e os números crescem, como vocês sabem, aqui é fácil explicar isso com filosofia, nem tanto, é exponencial, porque inflação é exponencial, é bruto, né? Inflação você vai fazendo produto das coisas, o caráter da inflação é exponencial. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que foi isso que foi feito no ensino básico. Na minha época de estudante, se você queria entrar na poli, você tratasse de entrar na escola pública de primeiro nível. Hoje em dia essa história nem trocou. Então, era escola pública, eram as escolas do Estado que na realidade forneciam uma enorme maioria dos estudantes da poli, da medicina, e todas as grandes escolas profissionais que eram competitivas. Como é que isso foi destruído o ensino? Esse ensino? Você só arrocha o salário, aumenta o número de horas, aumenta a intensidade do trabalho, você destrói em 5 anos, porque demora 30 para construir. A gente tem hoje uma universidade que essencialmente é conduzida por professores doutores. Isso foi uma construção.
vender isso é fácil. Você pede para o setor privado, você pede para as populações, você pede a origem e a destinação da produção científica. Então, essa é a base fundamental. Agora, é claro, como aqui está dizendo, precisa ter base concreta, e tem. Então, é gozado isso. Você quer proposta? Eu tenho cópia aqui, eu vou deixar todas as cópias dos documentos para vocês, certo? Essa apresentação, a apresentação do teto, assim como também a proposta orçamentária que foi aprovada no Conselho Universitário da USP, certo? De onde eu vou tirar o seguinte. Bom, tem o erro já na primeira página, né? Mas de número já na primeira página, mas olha só. Entre as coisas que foram aprovadas 195 milhões de reais de rendimentos financeiros. Isso é consistente com a taxa Selic aplicada a 2 bilhões e 300 de reserva no ano passado, mas a taxa Selic hoje está em 11%. Então, 195 milhões de reais, tá certo, de rendimentos financeiros. Muito bem. Além disso, vou ler textualmente para vocês. É previsto também uma reserva de ajuste destinada ao atendimento das decisões do CRUESP com relação à política salarial. Vamos ver qual é a reserva de ajuste na tabelinha aqui, mas eu já sei de cor, então eu quero fazer teatro. É 129 milhões de reais. E na própria tabela, 129 milhões de reais, sabe o que faz? Dá 2,8% de reais. E os 195. Então, se você somar essas duas parcelas, a 324 milhões de reais, português, claro, com 250, a gente vai com 7% de reajuste até o final do ano. E eu não estou nem contando o crescimento do ICMS. Estou dando o crescimento do ICMS, estou dando de barato o crescimento do ICMS. Antigamente aqui tinha quadro negro, agora não tem mais. Estou dando de crescimento do ICMS de salário, de barato. Então, a nossa perspectiva é a seguinte: nós queremos voltar para a mesa e fazer negociação do ponto de vista do salário. E tem espaço para fazer negociação. Agora, ela não vai ser uma negociação que nós vamos recuperar a perda passada de 1976, ela vai ser uma negociação para evitar arroz de salário. Só, e para isso tem espaço. Para isso tem espaço. Então, na nossa opinião, é injustificável essa história do dinheiro. Agora, por que precisa, de certa forma, você dizer assim, não estou nem falando do crescimento do ICMS, porque a situação das universidades é séria. A gente já tinha escrito um artigo sobre isso no ano passado. A situação é séria. Não dá para crescer e expandir com qualidade, como tem sido feito, e não aumentar o financiamento. Não dá. Não dá. Quer dizer, então vamos fazer escolinha de terceiro grau. Não é isso por aí? Aí tá. Agora, se eu for fazer universidade, comprar piscina, não dá. Então, essas são as bases. Bom, aí a próxima pergunta, para completar a resposta, é a seguinte: o que tem acontecido com a evolução do imposto de circulação de mercadorias nos últimos anos? Então, se você pegar a variação acumulada entre 2012 e 2011, é a integral, pessoal. Eu faço a integral de tudo que foi feito em 2012, dividido pela integral de tudo que foi arrecadado em 2011. Dá 7,01%. Se você fizer 2013 sobre 2014, está claro para todo mundo o que eu estou falando você? Tudo que foi arrecadado em 2013 dividido por tudo que foi arrecadado em 2012, dá 7,04%. A curva é uma curva assim, é uma curva que começa oscilando e depois entra em steady state. Certo? Como se fosse sintonia de rádio, né? Entra em steady state. Esse ano a gente está estimando que esse troço vai para 8%, 7,5%. Então, vai crescer 7,5%, 8%. E se crescer 7,5%, 8%, certo? E a gente ainda conseguir botar essas parcelas para dentro, certo? Então, o comprometimento das universidades vai baixar. Porque você estaria gastando uma reserva de ajuste que já está prevista junto com... Nem é o principal, é o rendimento financeiro do principal. E está colocado aqui em 195 milhões de reais. Agora,
A USP e os pós-graduados não está colocando em cima da mesa assim, ó, com 250 milhões de reais vai fazer 7% daqui até o final do ano. Nós estamos colocando outra coisa. Nós queremos sentar na mesa para discutir isso e negociar. Entendeu? Para poder dar margem de manobra, tá certo? Para a gente conseguir resolver essa questão. Eu vou insistir com você. A situação das três universidades estaduais, ela é séria. Não estoura esse ano, estoura em 15, não estoura em 15, estoura em 16. É anunciada dificuldades profundas se não aumentar o financiamento, se não aumentar a proporção do financiamento. Então tem duas questões relacionadas a isso. E é por isso que eu apresentei para vocês, certo, a história da Assembleia Legislativa, que a gente defende o aumento do financiamento da Assembleia Legislativa. Lei de diretrizes orçamentárias, ao mesmo tempo que a gente toca o serviço de negociação aqui, que é feito com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulista. Bom, só para complementar o que o Chico falou, se for possível, é que a nossa preocupação agora com isso que o Chico falou, basicamente, né? Em 2 anos, para a gente recompor o salário, a gente precisaria de 20%. E o reitor falou que nos próximos anos não vai ter reajuste, ele falou isso explicitamente. E além disso, né, não houve negociação, o cara não chegou e falou 0%, entendeu? É isso que a gente está preocupado aqui na universidade. Né? Então, vou passar para a próxima pergunta. Quem quer perguntar? Boa tarde, professor. Obrigado pela explanação, é muito interessante. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu estou aqui há 3 anos, estou no 3º ano aqui da Poli, e eu já, nesse tempo aqui na USP, eu já passei por algumas mobilizações, tanto dos estudantes quanto de professores de outras unidades, seja principalmente por questão da democracia da estrutura de poder da USP. E chama bastante atenção que nas outras unidades há uma mobilização, tanto por parte dos alunos, mas também que conta com a sensibilidade dos professores. Aqui na Poli, por outro lado, a maioria dos professores, e eu chamo a atenção que eu sei que tem alguns aqui que são muito sensíveis, mas são a absoluta minoria, a maioria dos professores aqui são bem sensíveis, impassíveis a tudo que costuma se passar dentro da universidade. Muita gente atribui a isso o fato de as fundações imperarem aqui de maneira muito avassaladora. Eu gostaria de saber qual a postura da USP em relação a isso, às fundações e as fundações privadas que estão aqui dentro. Então, a postura da USP e qual a política que ela adota em relação a essas fundações, e queria que você comentasse também essa aparente impassibilidade de algumas pessoas dentro da Poli. Obrigado. Então, bom, você pode falar sobre a parte da USP, a gente tenta falar aqui da Poli. Então, bom, a posição da USP acerca de qualquer tipo de relação entre uma instituição pública e uma instituição privada e que isso é legítimo, uma vez que certas condutas que estão todas na lei estejam estabelecidas, prazo determinado, quem vai dar o dinheiro e o controle estrito da execução do contrato. Nós não consideramos ilegítimo a universidade fazer um convênio para pagar o Rio Doce, porque isso pode trazer benefícios para o ensino e para a pesquisa. 2. A gente concebe extensão como tendo origem e destino no ensino e na pesquisa. Extensão não é venda de serviço. Venda de serviço é outro troço. Extensão tem origem e destino no ensino e na pesquisa e tem a ver com a gente conseguir identificar problemas que são interessantes no ambiente social e trazê-los para dentro da universidade, desenvolver pesquisa e devolver isso gratuitamente para a sociedade. Em relação às fundações privadas de apoio, nós temos combatido a presença dessas fundações no interior da universidade há muitos anos, desde 1999, com algum sucesso. A gente conseguiu, por exemplo, que elas, e agora começou de novo, certo? Que elas não usassem o logotipo da USP. Agora começou de novo. Eu recebi ontem 2 anúncios de MBA da USP, certo? Não tem nada a ver com a USP. Não tem nada a ver com a USP.
Então, a gente considera esta prática, tá certo, como um conflito de interesses que se manifesta em, por exemplo, a Fundação Universidade de São Paulo. O reitor da Universidade de São Paulo faz parte do conselho da Fundação Universidade de São Paulo. E a justificativa, sabe qual é? Porque o reitor lá vai ajudar a Fundação a funcionar melhor. Agora, vejam só o que aconteceu nessa história, porque não sei se vocês sabem, uma quantidade gigantesca de dinheiro foi confiscada das verbas das unidades. 866 milhões de reais foram confiscados das verbas das universidades. Inclusive as verbas que eram da Pró-Reitoria de Pesquisa, que usavam a Pró-Reitoria de Pesquisa dos NAPs, confiscados. Em algumas instituições, a gente fazia o seguinte: essas verbas, elas iam parar na tesouraria central da unidade, e não em alguma fundação de apoio. Sabe o que aconteceu? Nesses lugares em que respeitou-se o princípio constitucional de caixa único, as verbas foram confiscadas. As verbas que estavam guardadas nas fundações não foram. As verbas que estavam na FUSP não foram. Então a nossa posição aí é bem clara, é uma coisa assim, ó. Inclusive a gente fez no tempo do Nelson, né, duas propostas em relação a essa história de como tratar fundações, uma proposta de minoria, uma proposta de maioria, foi discutido no Conselho Universitário, organizado pelo BEL, e aquilo nunca progrediu. Então, a posição é clara e é veja bem, a gente precisa ter cuidado com essa história, certo? Eu não considero os meus colegas que trabalham nas fundações privadas como um bandido corrupto, etc. Não é isso que está acontecendo. Agora, o que eu acho é o seguinte, a gente pensa é o seguinte: esta relação precisa ser normatizada e esta iniciativa, chamada Fundação Privada, dita de apoio, precisa ser considerada como uma entidade privada, tratada que nem as filhos, tratada que nem a Vale do Doce, entendeu? E tem regras, normas públicas para isso funcionar, controlado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Não pode virar um melê. Essa é a história. O último comentário que eu queria fazer para você é o seguinte: se esse troço fosse tão maravilhosa, sempre me ocorre, né? Porque eu sou de ciência, embora formado aqui, eu resolvi fazer ciência básica lá, matemática, nem vou dizer o título. Mas eu digo, se isso funciona tão bem, por que não tem na Pfizer? Instituto de Pesquisas Farmacêuticas da Pfizer. Então o pessoal da Pfizer que usa o prédio da Pfizer, a luz da Pfizer, o equipamento da Pfizer, vem fez serviço para fora e botaram os 2% lá na Pfizer. Por que não tem Instituto de Pesquisas Automobilísticas lá fora? Uma pessoa lá da Ford que usa. Faz pela Ford, usa a Ford, tudo da Ford. E depois passa, né, fica com o dinheiro, vai todo mundo preso por isso. Então, é bom para chuchu, mas no setor privado não tem gozado, né? Gozado não tem essa história lá. Só tem aqui no setor público. Só tem aqui no setor público. E a minha boa parte dessas transações, se vocês for espiar, né, tem conflito de interesse, são ilegais, é complicadíssimo. Terceiro ponto, elas têm uma influência muito grande sobre o ensino e a pesquisa em alguns lugares. Por exemplo, tem lugares em que você aprende a fazer obturação estilo século XIX. Eu sei que nós estamos no século XXI. Eu estou falando do século XIX de propósito. Se você quiser aprender a fazer uma obturação século XXI, se inscreva no curso da Fundação. A faculdade de Ecologia de novo. Não dá, né? Não dá. Agora, isso é uma luta do ponto de vista social, que exige fôlego, exige clareza. Por quê? Porque eu não quero transformar, e não vamos transformar os nossos colegas em adversários dessa história. Adversários, eu quero que haja um diálogo aqui para a gente conseguir se entender. Né? Haja um diálogo. Então, não é uma questão moral. Não é uma questão moral. É uma questão de política de Estado. Não é uma questão moral. Não sei quem é bonzinho, não sei quem é mauzinho. Não é isso. É uma questão de política de Estado.
E com política de Estado e com política da universidade, é assim que a gente gostaria de tratar. Tivemos algum sucesso em, digamos assim, diminuir o impacto em algum lugar. A maior parte das fundações saiu do campo, né? A FIA foi embora, a FIA continuou por aí. A FIA foi embora, a maior parte, né? Foi embora. Essa é a posição oficial nossa e a posição de luta. Bom, quanto à pergunta dele sobre os professores da Poli, do desenvolvimento, eu vou dar a minha opinião pessoal, se tiver os professores querendo falar, fica à vontade. É mais ou menos cultural isso aqui, eu acho, né? Mais ou menos, é totalmente cultural, né? É como você vê, você chama os alunos da Poli para uma discussão, tem 4.000 alunos, aparecem quantos? Menos de 100 alunos. A mesma coisa que acontece com os professores. Nós somos 450 professores, você chama para uma discussão, aparecem 20. Né? Então, acho que é uma coisa bem cultural isso aqui da Poli. Vai lá, senta, quer resolver seu problema individual e não pensa no coletivo. A gente não está chamando ninguém aqui para concordar com a gente. Né? A gente está chamando para discutir. Né? O que você acha, né? O que eu acho diferente, uma discussão, né? Para fazer a discussão. Então, eu acho que isso é bem cultural, né? Dá para entender. Né? E os professores também passam o seu jeito de pensar para os alunos. Né? Você vai conversar com ele, o cara tem uma opinião. Pode influenciar alguns alunos, como a maioria, eu acho que é bem conservadora, né? Os alunos da Poli têm também a ser conservadores, né? Porque é diferente você tratar. Né? Então, eu acho que é um problema que vai se mantendo aí, e por isso que eu falei que é muito interessante que vocês venham aqui e façam a discussão. Né? Não sei se alguém quer falar um pouquinho mais sobre a posição dos professores da Poli. Alguém quer perguntar mais? Na verdade, sim. Então, me apresentar primeiro, sou o Caio, doutorado da Poli. Primeiro, eu queria falar assim um pouco, discordando um pouco do professor Miraglia, no que ele falou sobre o acordo com as empresas. Eu acho que quando a empresa vem para cá, ela não traz tanto benefício assim, porque eu acho que, por exemplo, uma Siemens vir para cá e fazer pesquisa que a gente, ela beneficia muito menos a população lá fora, se fossem várias eletrônicas do Zé, que servem a população inteira. A Siemens não serve a população, ela só serve as grandes empresas. Mas só dessa discordância pequena, assim, não é uma grande coisa. Também sobre a fundação, eu acho que as fundações vêm aqui, num primeiro momento, querendo resolver problemas burocráticos, oferecer coisa que a universidade não é capaz de ser uma coisa pública, mas depois elas começam a ser favorecidas pelo status dela aqui dentro. Então, quer dizer, tem coisa que, por exemplo, se a gente vai no departamento tentar comprar, o departamento fala, nem tenta, que não vai dar certo, já vai para a fundação. E aí o dinheiro vai para a fundação efetiva compra e tudo mais, e aí fica passando o dinheiro e a fundação tira a sua parte nisso e tudo mais. Então, quer dizer, eu inverto a ordem, em vez de ela estar beneficiando a universidade, eu burocratizo a universidade para procurar a fundação e, portanto, tirar dinheiro de lá. Além disso, também sobre as empresas, é bom lembrar que as empresas nunca vêm aqui trazer o dinheiro para a universidade e tudo mais. Se a gente vê, por exemplo, a British Gas veio aqui fazer acordo com a Poli, não sei o quê, só que veio aqui fazer acordo com a Poli porque tem dinheiro da ANB. E da ANB vai lá não sei quantos bilhões vai dar para investimento, para pesquisa, para universidade, empresa, aí beleza, então vou tirar o dinheiro do governo e pegar para mim. Não coloco nada lá, eu faço uma pequena parte naquilo, a universidade recebe uma parte. De qualquer jeito, quem está pagando é o povo. Quem não está pagando é o British Gas. Bom, mas o que eu queria mais pegar assim para falar é sobre mobilização. O professor falou que para conquistar aqueles 11,6% lá na apresentação, falou sobre mobilização. Eu acho que esse é o momento de mobilização. Porque, por exemplo, agora os metroviários estão em greve. Tem um monte de outros sindicatos em greve. O que acontece? O governo lá, vendo a ameaça ao Estado dele, à condição dele, foi hoje lá e mandou 60 funcionários embora. Quer dizer, vai ter assembleia e talvez os metroviários continuem incluindo a pauta que quer a integração desses 60. Então eu acho que isso é um contexto, não só que a gente tem que se preocupar aqui, a gente tem que olhar lá fora também. E muita gente exigindo a sua parte. Porque na hora que a gente pede o nosso reajuste de salário, mais os professores, né? Eu não tenho reajuste de salário. Os professores vão lá e pedem reajuste de salário,
os funcionários pedem reajuste de salário. O governo fala, não tem dinheiro, beleza. Mas na hora que vai ser para a Copa, para uma obra de metrô, de emergência, para construir uma coisa assim, que é para atender simplesmente um evento, aí tem. Aí aparecem fundos enormes de dinheiro, arrecadação incrível para isso. Quer dizer, aonde está esse dinheiro que não está nos outros momentos? Só está na hora da Copa, na hora de uma Olimpíada. Só está na hora que você pode promover o político que está em questão, no caso, o governador, ou a presidenta, ou o prefeito. Esse é o meu ponto. Caio, a nossa discordância, eu me expressei mal. Veja só, esse contrato que você mencionou, do meu ponto de vista, e do ponto de vista, inclusive, de certas prescrições legais, ele não pode ser feito pela universidade. Esse contrato que você mencionou com a família, entendeu? Então, quando eu falo que é legítimo fazer, mas é legítimo fazer se você cumprir certas coisas. E o interesse para o ensino e a pesquisa tem que ter precedência sobre o ganho da empresa, certo? Então, nós não estamos discordando sobre isso. A descrição que você fez das populações, eu acho que está adequada. Agora, acontece o seguinte, e a gente precisa tomar cuidado com isso mesmo, para não transformar pesquisa em adaptação tecnológica, né? Porque, em vez de montar um laboratório de pesquisa, como as Siemens tem na Alemanha, montar um aqui, é mais fácil contratar aqui e transformar o nosso laboratório aqui em adaptação tecnológica, não dá mestrado, não dá doutorado, não dá nada. Então, isso tudo tem que ser examinado. Ó, esse projeto aqui, não. Os que tiverem qualidade, do ponto de vista do ensino, pesquisa, extensão e de interesse social, de interesse da universidade, é esse que a gente está defendendo. Então, só para deixar mais claro essa situação. Você mencionou a história da mobilização, tem absoluta razão. Quando eu estou dizendo que a situação da universidade nossa é grave, e isso não justifica hoje, mas que a situação é grave, eu estou tentando dividir com vocês a reflexão que a gente vai precisar lutar na Assembleia Legislativa da Universidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, para fazer passar, tá certo? Não só a total do produto, mas eventualmente se não for 11,6, 10, alguma coisa desse tipo, porque a situação é grave, ela é grave. E quanto menos recursos do Estado entra aqui, maior é o índice de privatização. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu fizesse o seguinte, em vez de fazer concurso para titular, isso está bobagem de concurso para titular para fora, porque vai aumentar o teu salário, certo? Eventualmente você vai bater no teto, certo? E vou pedir liberação do LRIDB, liberação do regime de dedicação integral para ciência e pesquisa, e vou fazer serviço para uma fundação privada. Sabe o que vai acontecer? Os 10, 15 mil reais que vão entrar no meu bolso, que eu trabalho, não conto no teto, pessoal. Não conto no teto. Então, tem perversidade nessa história. Tem perversidade nessa história que a gente precisa tomar atenção. É todo um conjunto de coisas. Se a gente não aumentar o financiamento, garantir que não tenha minimamente hoje salário, a quantidade de privatização da universidade vai aumentar consideravelmente. Na direção que está contra. Isso é um plano. São duas perspectivas diferentes em relação à universidade. Tem a ver também com a pergunta, eu descobri uma vídeo. Então, que é a história da democratização. O projeto de democratização, o projeto de transparência absoluta, certo? O projeto de transparência absoluta, e de transparência absoluta, para mim, tem definição. Eu quero declarar o bruto. Eu quero declarar o mercado. Eu quero declarar um bruto. Eu quero ver o conjunto do talão de cheque, certo? Você vai botar em jeito, todo mundo vai espiar, todo mundo vai agregar
Olha só, dá para ver isso aí? Ó. Economia orçamentária das unidades. Isso aqui foi confiscado das unidades. 866 milhões de reais. Com a promessa de fazer o seguinte: nós vamos devolver em módicas parcelas, sendo que a última vem em março de 2015. E aí tem comprometimento de projeto de pesquisa, tem comprometimento grave, porque tem essa história de NAP, né? Núcleo de Apoio de Pesquisa, e o dinheiro foi distribuído pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que era justamente usado, e foi confiscado. Então as pessoas fizeram despesa, compraram, né? Tem bolsa de estudantes que estão trabalhando no núcleo de pesquisa, tudo comprometido, né? Depois tem restos a pagar do ano anterior e credores. E daí tem uma nota de rodapé que eu vou ler para vocês. Restos a pagar do ano anterior, exceto CEF. Todo mundo sabe o que é CEF? É a Superintendência do Espaço Físico. Né? E credores diversos. Bom, está vendo o que eu quero dizer? Eu quero ver o dado bruto. Que diabo é credores diversos? Não sei. Bom, depois, obras em andamento, 192 milhões de reais. 3. Restos a pagar. Não, 3. Previsão do fluxo de pagamentos referentes às obras em andamento. Aqui, ó. Daí 460 milhões de reais de obras previstas e o déficit orçamentário que estavam dizendo 535 milhões que eles não tiraram a reserva. Muito bem. Isso aqui diz a reitoria que foi cancelada. A soma dessas duas parcelas é 609 milhões de reais. Eu gostaria imensamente de examinar os contratos, que provavelmente tem vários que são ruins de direito. Então, não é só a questão dos 109 milhões de reais, tá certo, que tem na reserva de ajuste, dos 195, tá certo, que tem de remuneração financeira, tem 609 milhões aqui, que eu gostaria de saber exatamente para onde está indo, certo? Porque todo mundo sabe o que foi que o Rodas aprovou aí, né? O Rodas aprovou diretrizes orçamentárias sem passar pelo Conselho Universitário, aprovou orçamento sem passar, né? Construiu um palácio aí, né? Com mármore de Carrara, e depois comprou um prédio na Consolação para transferir a administração da Universidade de São Paulo do prédio na Consolação. Eu quero saber onde foi gasto o dinheiro. O reitor disse que vai abrir sindicância no último universitário, no Conselho Universitário de Diário 3, vai abrir sindicância para examinar a carreira dos funcionários e a progressão horizontal dos professores. Eu fiquei surpreso com a palavra sindicância. Sindicância você faz quando você tem suspeita de coisa que foi mal feita. Certo? Sindicância. E vai fazer auditoria. Ao fazer a auditoria das contas entre 2009 e 2013. Aí soa bem, né? Vamos fazer a auditoria da gestão móvel. A auditoria não vai ser suficiente. A auditoria não vai ser suficiente. O auditor vai chegar à conclusão que a gente usou a lei 8666, que é a lei das licitações, direitinho, fez pregão, fez tudo direito, inclusive comprando coisa de boa qualidade, tá certo? Pelo preço bom. E que, portanto, a compra de 3 elefantes pelo preço de um que a Universidade de São Paulo fez na administração roda estava perfeito. Aí você chega lá no auditor e diz assim: mas por que a Universidade de São Paulo comprou 3 elefantes? Isso não é problema mesmo. Então, a auditoria só não é suficiente. Eu quero saber o que foi feito com o dinheiro. O que foi feito com o dinheiro. Então nós estamos numa fase, digamos assim, de construir transparência, de construir democracia, etc. E aí está o testemunho, isso é informação oficial do Conselho Universitário. Então, aqui também tem os 192 e os 195 que eu estava mencionando para vocês. Né? Tem coisas até surpreendentes. Vou passar para o nosso colega. Só queria dar uma informação para vocês. Quanto a essa questão da transparência, a gente convidou para quarta-feira o vice-reitor. Você sabe que o professor Barran é aqui da Escola Politécnica, ele foi diretor da Poli também. A gente convidou o professor Barran e o diretor da Poli, o professor Vieira, para um debate. Provavelmente vai ser aqui nesse
teatro ou pode ser que seja na mecânica, a gente vai informar vocês. Vocês estão convidados também para participar do debate. O debate é com os professores, com o diretor da Poli e o professor Varran, onde a gente vai tentar esclarecer muitas coisas que não são transparentes aqui na USP e também na Poli. Então vocês também estão convidados para esse debate na quarta-feira ao meio-dia. Vai ser vinculado onde vai ser, mas provavelmente vai ser aqui também. Oi, boa tarde. Meu nome é Camila, sou estudante aqui da Escola Federalista do terceiro ano de Engenharia Elétrica do prédio. Enfim, eu queria fazer uma pergunta em relação aos trabalhadores que são bastante marginalizados na universidade e que tem sido amplamente discutido no meu grupo de colegas e amigos da faculdade. Acontece o seguinte, a gente está discutindo bastante essa questão da situação dos professores e funcionários, técnicos administrativos e tal. A gente sabe que, além desses funcionários, existem outros funcionários aqui na universidade, para ser mais específicos, terceirizados. Por questões trabalhistas, eu tenho total acordo com a greve, com toda a mobilização que os professores estão fazendo. Porque se na teoria a CLT fala que não pode se abaixar os salários, a gente sabe que na prática a inflação faz abaixar realmente. Então, acho que, inclusive, isso, a longo prazo, deveria ser até incluído na CLT para que nunca ocorresse um aumento salarial. Mas, enfim, a minha pergunta não vai no sentido da questão da privatização, mas mais na questão de ampliação da contratação pública. Eu gostaria de saber se nessa conta de aumento do ICMS foi computado em algum momento a questão dos terceirizados. Porque nós sabemos que chega a ter casos de terceirizados que ganham R$ 690 a R$ 820, que é um absurdo. Principalmente numa universidade que deveria primar pelos direitos trabalhistas, deveria primar por uma questão de humanidade básica. Existe algum plano de inclusão? Existe algum pensamento da USP em relação a isso? Em algum momento isso foi pauta? Porque eu acho que se a gente tem aqui estabilidade, a gente tem plano de carreira, tem uma série de coisas que funcionam e conseguem propiciar a mobilização dos trabalhadores e dos professores da USP, a gente sabe que não é a mesma coisa que acontece com os terceirizados. Se eles se mobilizam, é rua. Se eles, por acaso, faltam, inclusive em trancaço aqui, eles têm dia descontado. Não que eu seja contra trancaço, muito pelo contrário. Eu acho só que a gente deve, talvez, de alguma maneira, pensar um jeito inteligente de incluir os terceirizados nessa mobilização. E por último, que é uma outra pergunta mais ou menos no mesmo sentido, eu queria colocar a questão que foi do ano passado, que foi discutida a democratização da universidade, que foi colocada a questão de uma estatuinte, foi colocada a questão de a gente repensar como é mentorado e assim por diante. Eu acredito que se a gente tivesse uma democratização fatídica da universidade, talvez a gente não teria que ter parado todas as nossas atividades, enfim, para vir aqui discutir o arranjo salarial, que é um escândalo que existe. Então, se a gente tivesse uma universidade mais democrática e tivesse sempre se somado a esse tipo de luta, a democracia da universidade é lutada há quantos anos aqui dentro da USP? A gente vai no DCE, por exemplo, a gente vê cartaz de 1990, Então, eu acho que essa é a pauta fundamental que a gente discuta para que realmente não aconteça isso no futuro. Então, são essas duas pautas que eu queria colocar para o professor aqui em casa, também, que é a democratização da universidade e dos terceirizados. Obrigada. Muito bem, Camila. Para ser curto e grosso, faz parte da pauta de reivindicação dos professores, estudantes e funcionários das três universidades estaduais do fim da terceirização. A terceirização é uma maneira da universidade, você mencionou isso e está absolutamente correto, é uma maneira da universidade pública ajudar a suprir a exploração dos trabalhadores brasileiros. Então você tem exatamente a história do técnico, você tem gente, companheiros terceirizados, companheiros não terceirizados, fazendo exatamente o mesmo serviço, um ganhando um terço do salário do outro. Fora o fato que nem sempre os contratos são respeitados. E quando os contratos não são respeitados, o salário não é pago, a universidade que paga. Muito bem. Tudo bem? Bom, e tem coisas muito mais graves. Eu, por exemplo, entrei no
meu escritório, um dia e tinha uma senhora que sempre me falava, gosta, bom dia, boa tarde, não vai chorar e tal. Aí eu consegui perguntar, a senhora tem carteira assinada, né? Ela falou, não, professor, imagina, se a gente tiver carteira assinada, ele manda ninguém embora. Bom, aí, vamos se carregar isso, né? Aí você chega lá, bate na porta do diretor e diz assim, ó, é o seguinte, tem que suspender o contrato com essa empresa, que eu, como membro dessa congregação, não vou aceitar. Não vou aceitar que o Instituto de Matemática e Estatística tenha assinado um contrato com terceirizado que nem registro em carteira tem. Quer dizer, não é só o problema do salário, nem registro em carteira. Enfim, então é o seguinte, vai ter que depositar aí na administração do Instituto de Matemática e Estatística todo mês o registro de carteira das pessoas que trabalham aqui, então o contrato será cancelado. Bom, isso passou na congregação, de certa forma conseguiu se corrigir. Não conseguiu corrigir a terceirização, conseguiu, né, é o aprofundamento da injustiça. A gente é contra a terceirização. Terceirização é o seguinte, terceirização não é quando, não é se vai dar problema, é só quando vai dar problema. O problema não vai dar, né? Em relação à democratização, você disse assim, puxa, que cartaz de 1990, olha só, eu entrei aqui na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica na Universidade de São Paulo, dia 1º de março de 1964. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 1º de abril, né? Agora o Marcos vai me ajudar aqui. Estava terminando uma greve de quantos meses, Marcos? 2 meses? Um mês de apresentação na comunicação? Sim, nós temos uma greve forte em julho de 62. Os estudantes da POD estavam em greve porque queriam 1/3 de representação na congregação da POD. Em 1962, a briga é muito comprida por democratização. Especialmente aqui nessa Torre de Marfim. Especialmente aqui. Porque a Unesp melhorou um pouco, a Unicamp melhorou um pouco, as federais melhoraram consideravelmente, e aqui continua sendo controlado por uma oligarquia que manda, desmonta, faz, desfaz, não dá satisfação para tudo. Então, e portanto, a proposta que a DUSP defende, o Instituto defende, o DCE defende, várias tendências do movimento estudantil defende, é que quando chegar lá em novembro, naquele conselho universitário, vamos ter que ver se a gente faz passar um estatuto livre, soberano, democrático, para conseguir escrever um novo estatuto na Universidade de São Paulo, que foi legado pela ditadura. Teve mudança de estatuto em 88, foi absolutamente cosmético, que a única coisa que a gente ganhou foi acabar com a diferença entre MS4 e MS5. Ou seja, essa briga é muito, né? Desde os anos 60 até hoje, né? Com pouco progresso. Eu não desisto, não, acho que não vale a pena isso, né? Mas pouco progresso. Vai mais longe que 90, vai 30 anos antes de 90, o pessoal já estava atracado aí para fazer democratizar a universidade. E essa é uma questão central. Democracia, transparência. Por quê? Por que a gente está nesse estado? Alguém podia se perguntar, bom, estamos nesse estado a troco do quê? Há quanto tempo fora das 6 entidades lá, pelo professor, estudante, funcionário das 3 universidades, disse para o CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades, não dá, vocês precisam conversar com os deputados, vocês precisam fazer política, vocês precisam enfrentar o governador do Estado, décadas. Essa história da legislativa que eu mostrei para vocês hoje, já há décadas que a gente fala, há décadas, nunca se mexeu. Por quê? Bom, porque eles são representantes do governo do Estado na universidade, não representantes da universidade do governo do Estado, essa é a questão. E aí não tem nada a ver com essa história que o governador que indicou, se for o governador que não indicou, não tem a ver com isso. Tem a ver com vestir a camisa da dignidade do cargo,
Uma universidade é autônoma na gestão dos seus recursos, nas suas atividades didáticas, no direcionamento da sua pesquisa. Isso tem que dar para as pessoas dignidade, quem a representa. Tem que ter a dignidade de dizer: eu represento a instituição autônoma, eu sou autônomo de governo, sou autônomo de partido, sou autônomo de tendência política. E esta dignidade tem que estar presente como representante da instituição na frente de governo, da Assembleia Legislativa, seja onde for. Não interessa se for o governador escolher. Eu prefiro que o governador não escolha, mas tudo bem, não tem nada a ver. Tem a ver com a camisa de quem você veste. Então você pega, por exemplo, no meio dessa briga toda, a gente conseguiu, afinal, convencer o Conselho de Reitores que precisava mudar o texto da LTO. Lembra? É total do produto. Em vez da arrecadação, você colocar só o total do produto. Eles já são obrigados a botar todas as parcelas. Conseguiram. O que escreve Marco Antônio Zago na entrevista que provavelmente muitos de vocês viram, que saiu no domingo, no estado de São Paulo? Vocês viram? Alguns de vocês viram a entrevista do Marco Antônio Zago? Aliás, vocês viram aquela fotografia? Aquela fotografia é um insulto. É um insulto. Né? É o Luís XV sentado no Palácio de Versailles que o pai dele construiu. É o reitor da USP envolto em ouro. E não adianta o ouvinte falar para mim: caímos numa armadilha. Escuta, você é reitor do Estado de São Paulo, controle o que você põe nos meios de comunicação. Aquela fotografia é um insulto. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha só, ele diz o seguinte, e aí eu não fico feliz com isso, não. Nós estamos numa briga aqui, estamos em greve contra os reitores, eventualmente contra o governo, que vai precisar ganhar na Assembleia Legislativa. Não fico essa história. Ele diz o seguinte: nenhum país no mundo, a gente quando usa quantificador universal, precisa tomar cuidado, nada. Nenhum país do mundo faz o que São Paulo faz: aplicar 12% da sua arrecadação em ensino, pesquisa e colégio técnico. E nas universidades. Ele juntou as universidades, ele juntou a FAPESP e ele juntou o Centro Paula Souza. Ele somou banana com legumes. O Centro Paula Souza é uma porcentagem de CMS. As universidades são uma porcentagem de CMS. A FAPESP é do receita de impostos. Então, uma coisa básica. Pessoal, de novo, aqui é fácil explicar isso para vocês. Né? Vamos medir essa mesa. Quanto deu? 14 quilos. Vai ter que 14 está certo, mas quilo é a unidade de medida, certo? Então, ele não converteu a mesma base. Se você converter a mesma base, não dá nem 12, dá 10,46% da receita do imposto. Se você comparar isso com o PIB do Brasil, nós gastamos 0,032%, o Estado de São Paulo gasta relativamente ao PIB, está fazendo em um país 0,32% do seu PIB com ensino superior, financiamento da pesquisa, incluindo a FAPESP e todas as escolas técnicas. Agora vamos ser bonzinhos com o governador, vamos ser bonzinhos com o reitor. Vamos usar só o PIB de São Paulo, que é 35% do PIB brasileiro. Aí dá 1% do PIB de São Paulo gasto com ensino superior público, financiamento da pesquisa e todas as escolas técnicas. Isso deve ser mais do que a República Central Africana gasta. Agora, nenhum país no mundo, acho que como exemplo, isso está escrito lá. Agora, essa bobagem, como dizia o João Sayad, quem sabe esse tipo de coisa, né? Quanto é que é o PIB brasileiro, quanto é que é a arrecadação de impostos, ninguém sabe isso. Quem sabe? Mesmo os comunistas. O João Sayad. Muito bem. Aí, o mais importante dessa história é que aquilo está tudo errado. Qual é a mensagem que ele está passando para o governador? Não precisa mais dinheiro. O dinheiro está bom. Está bom para o Centro Paula Souza, está bom para as universidades e está bom para a FAPESP. Para nós, o que ele está dizendo? Que isso aqui está uma crise, que não cabe nada, que ele tem que confiscar dinheiro das unidades, que ele não pode dar reajuste de salário.
Como é que é essa história? O Alckmin é uma coisa, para nós é outra. Como é que o reitor de universidade que vem de origem de pesquisa básica pode dizer, será que tem muito LDDP na universidade? Isso também está escrito lá no artigo. Será que tem muito delito? Ou seja, eu estou me esticando aqui em relação à pergunta que você fez, que é o seguinte: tem um problema de democracia, tem um problema de democracia profunda. Não vai adiantar só eleger reitor. Nós vamos precisar montar, no processo de montagem democrática, controle social, vai ter que ter uma democratização profunda do tecido social no qual a universidade se constitui, de uma forma que, qual é a definição? É cada um de nós tem a oportunidade de ser sujeito dos rumos dessa instituição. Essa é a definição. Essa é a democracia que a gente quer construir, mas só aqui no país. Desculpe ter falado demais, vocês. Carlos, eu sou funcionário da universidade e formado aqui na Politecnica. E antes de fazer a pergunta, eu queria falar para vocês que na Comissão da Verdade Nacional e na Estadual, poucos são os alunos, ex-alunos da Politécnica, que foram depor, e o motivo é que 4 deles foram assassinados pela ditadura e estamos tentando que a Politécnica faça um cerimônia de homenagem e desagravo a essas pessoas. O mais conhecido deles é o Olavo Câncer, mas existem outros, o João Manuel português, né? E eu esqueci o nome dos outros. Bom, são 4 assassinados, então estamos tentando fazer isso. Por outro lado, poucos foram depor, né? Alunos que foram torturados e presos na época. Justamente isso aí. Então a gente vai solicitar que vocês apoiem essa iniciativa aqui agora, de homenagem e desagravo a esses companheiros que foram assassinados. Então é isso. Lembrar o Chico que naquele orçamento da universidade também temos hospitais universitários. Né? Que é uma coisa grave isso. Muito bem. A questão das fundações. Essa iniciativa de setor privado está dentro da universidade, né? Embora sejam fundações nominalmente públicas, que a participação da universidade no setor público e fiscalização do Tribunal de Contas. Então, o setor público, né, ele não pode ter fundações privadas internamente. Então, isso já é uma contradição legal que acontece, né, porque as fundações seriam fundações mistas, seriam do direito público, fundações do direito público. Então, isso é uma coisa muito longa, uma história muito longa. Mas, só um exemplo grave para vocês, eu trabalhava no IPT há alguns anos atrás, muitos anos atrás, e fizemos um projeto que precisava ter construído alguma coisa, inclusive nesse prédio aqui, num equipamento que nós estávamos fazendo. E eu fui encarregado de negociar aqui com a Poli, e eu recebi 3 orçamentos. Um da Fundação, um da Politécnica, e um particular do professor, para a mesma coisa, que ia ser feita da mesma forma, com os mesmos recursos, etc. Então, esses escândalos, simplesmente foi embora e fizemos lá no PT. Então, esse tipo de coisa é uma história muito longa. Tá? Então, claro que a gente tem que ter um cuidado, não empurrar. Nós já temos adversários demais, né? Então é complicado a gente empurrar pessoas que possivelmente estariam conversando com a gente e dialogando e argumentando e empurrar para o outro lado. Isso é bem complicado, né? Mas eu vejo que sempre acontece isso aí. Mas eu estou muito preocupado com essa campanha de privatização que está acontecendo nos jornais e etc. Né? Eu recebi no final de semana uma consulta, né, que seria um plebiscito feito aqui. E a primeira pergunta é justamente se as
as pessoas concordariam que a prestação fosse paga, né, e houvesse pagamento de mensalidade na universidade. Então, só completando, não é discordando do que o Chico falou, né, a questão da transparência, tudo bem. Transparência, sim, mas não é suficiente. Existe uma questão de informação. A transparência de contas, dos acontecimentos, isso é uma coisa, mas informações outras, né, são escassas e sempre o poder está se utilizando da não informação das pessoas, permanentemente. A universidade, ela é paga já. A população paga a universidade, todos nós pagamos, e a população inteira. Aquele mendigo que está ali no Brasil paga o imposto da certa de compra. Então, veja só. Então, essa campanha que existe é uma campanha tendenciosa, mal intencionada, né, elitista, no sentido de que a universidade paga, ela vai ser o funil, né, de estrangulamento dessa população, cada vez maior, né, tipo UNIP e essas outras que vão explorando a população, fornecendo muitas vezes cursos de qualidade duvidosa. Então é isso aí. Eu queria que o Chico comentasse isso das posições, né? Eu queria que você conversasse sobre isso, porque tem havido nos jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e rádios, etc., um ataque direto à universidade e ao ensino público nesse sentido. Obrigado. Então, bom, o argumento aí a gente já fez essa discussão há muito tempo, só que não é novo, como eu tinha mencionado, faz parte do projeto, eles são pelo menos dois projetos. Um projeto neoliberal, né? Assim como tinha o consenso de Washington, agora tinha o protocolo de Bolonha, né? Que era, no fundo, a privatização dos serviços públicos, a reforma do Bresser. É interessante a gente ler os originais, né? Se vocês puderem aqui dizer, vamos, escuta, a reforma do Estado do Bresser, vou lá pegar, vou ler. Qual é a recomendação que o Bresser, que era ministro Fernando Henrique Cardoso, fazia sobre a reforma? É interessante ler, porque você vê aquilo desenrolar na frente da gente. Olha só, qual é a posição, qual é a argumentação mais importante ainda que a gente tem? E eu me lembro de ter ouvido isso pela primeira vez, eu tinha 15 anos, pessoal, e nunca mais me esqueci. Portanto, foi um ano e meio antes de entrar aqui na Escola Politécnica. É assim: educação, saúde, transporte, justiça são direitos sociais inalienáveis. Aliás, saúde é direito subjetivo inalienável, né? E a gente, se alguém tiver dúvida sobre o que é subjetivo significa que se aplica individualmente, não é coletivo, se aplica individualmente a cada um. Educação também é inalienável de cada brasileiro, de cada brasileiro. E, portanto, eu não quero caçar direitos de ninguém, nem de rico, nem de pobre, nem de ninguém. Agora, o que eu quero é que quem tem mais posse na sociedade, quem se apropriou mais da capacidade instalada da sociedade, que foi feita com o dinheiro de todos, pague mais imposto. Qual é o imposto? Qual é o país organizado nesse mundo cujo imposto que gera a maior alíquota é 27,6%? Eu não conheço nenhum. A Dinamarca, o governo controla 70% do PIB da Dinamarca, é dinheiro público. Na França é 51% de dinheiro público. Na Inglaterra, depois da Thatcher, virou 46% do PIB inglês é dinheiro público. Sabe o que acontece? Aí tem capacidade de educação pública, saúde pública, etc. E como é que isso é feito? Isso é feito porque por quê? Porque o dinheiro do Estado é construído em cima de impostos progressivos, não e distributivos, e não de impostos regressivos. Aqui no Brasil você tem ICMS, você tem IPI, imposto de renda, quem é que paga imposto de renda? Nós, né? Não, paga imposto. E não paga imposto de renda.
Cadê a lei do Fernando Henrique de transferência de herança? Se vocês forem lá numa reta, um museu, Museu Picasso, tem um monte de obras famosíssimas do Picasso dentro do museu. O museu é público. Como é que aquele museu foi construído? Quando o Picasso morreu, o governo francês chegou para a família e disse o seguinte: tem duas alternativas. Nós vamos ficar com 70% de tudo que está aí, depois que foi avaliado pelas pessoas, ou vocês podem fazer o seguinte: vocês podem doar o museu, as obras do Pablo, tá certo, para o povo francês. E eles doaram o museu, vale uma fortuna, uma das obras mais importantes estão lá dentro, pode ser que eles pagaram imposto. A questão é a seguinte: a alternativa é a seguinte, e aquilo correspondia mais ou menos a 67%, 68%. Eles economizaram, eles ganharam 3%. Senão no Estado francês você passa 70% para cá, porque não tem essa história de que o pai era rico, você vai ficar com o dinheiro dele, não vai pagar imposto. Tua mãe era rica, não existe isso. Eles têm um Luxemburgo, em Mônaco, né? Família organizada, não é esse tipo de coisa. A gente reclama muito de imposto, certo? Mas na realidade, esse imposto distributivo que faz resolver o problema e não caçar direitos. Quando começa essa conversa de vamos estabelecer aqui onde é que é o corte, esse corte vai subindo, está todo mundo pagando. Todos. Mas e nos Estados Unidos? Ah, tá bom, quando a gente for um país com 40 de renda per capita de $40 mil, eu nem discuto essa questão. Né? Ou for um país de $40 mil, eu nem discuto essa questão. Porque na realidade, sabe o que acontece? Pagar universidade, ensino para quem tem muito dinheiro nesses países, muito mais barato do que pagar imposto. Então ele prefere pagar saúde, prefere pagar ensino, prefere paga essas coisinhas aí, porque fica com uma montanha de dinheiro. Até nos Estados Unidos da América do Norte, a famosa capital do capitalismo, se você ganhar $20 milhões por ano, você vai levar para casa 10. O resto é um morte. E com 10 milhões dá para viver, né? 10 milhões de dólares. Então, vejam bem, e em outros países a mordida é maior. E a mordida é progressiva. Quer dizer, entre que você ganha entre 1 milhão e 2 milhões, passa 60 para cá. Entre 2 milhões e 5 milhões, passa 70 para cá. E assim vai. Você leva um montão de dinheiro para cá. Então, essa é uma coisa que a gente precisa, é uma questão de educação, de cultura política, que a gente precisa desenvolver. Agora, por outro lado, a própria Folha de São Paulo, na minha opinião, não se ajuda, né? Porque ela dizer que uma família que recebe R$8 mil por mês pode pagar R$2.600 por mês para ter um filho ou uma filha na Universidade de São Paulo, eles estão ficando malucos. Não dá para viver. Se tiver 2 filhos, acabou o dinheiro, acabou a grana. É isso que está lá, né? Todo mundo vai pagar. Vou ter feito na base seguinte: 10 salários para pagar 2.600. A unidade é mais barata. A unidade é mais barata. Então, essa campanha é uma campanha conceitual, uma campanha política, uma campanha de um pouco ideológica, no sentido mais fácil da palavra ideológica. Não tem nada de esclarecer opinião, não tem nada de defender interesse, né? E inconstitucional. Então vai ser a necessidade de alavanca que você vai precisar ter, tá certo? A alavanca que você precisa ter da Constituição. Porque está na Constituição, está na lei, uma lei que tem que complementar. A Constituição da atividade do ensino. Então, é uma aposta, né? É uma aposta que deixe de focar nas questões centrais. Não pode ter hoje para a universidade responsável pela mulher. Assim, tem um plano todo aí, mas você olha de longe, os argumentos são fraquinhos. A resposta conceitual, melhor que eu conheço, é o que eu falei, é o seguinte: paga imposto e todo mundo exerce direito. Todo mundo tem direito à saúde? Todo mundo tem direito à saúde. Paga imposto, todo mundo tem direito à saúde. Você não caça direito. Você
Tem alguma aluna que quer perguntar? Primeiro, só sinto um pouco de debate divergido, assim, nós não, de fato, assim, são questões bastante importantes, mas que nós precisaríamos de um pouco mais de horas para discutir todos esses assuntos a fundo. O segundo ponto, só antes de começar a minha pergunta, eu gostaria aqui de só defender os meus colegas, assim, nessa questão da mobilização. Eu acredito que, se perguntar particularmente, nenhum deles vai dizer que não se interessa. Todos eles, atravessar o estacionamento aqui, só muitos estão em aula. Então, assim, assim, foi uma responsabilidade deles frente à sociedade que realmente acha com esses cursos que estamos debatendo essa questão. Então, é só isso. Não é que eles estão aqui por desinteresse, eles estão aqui porque eles têm outros deveres, se não estão em aula, provavelmente estão estudando, fazendo trabalho. Então, assim, os desinteressados, eu garanto, são minoria. A minha pergunta é, assim, nós fizemos aí uma discussão bastante abrangente a respeito de todos os aspectos que dizem respeito a essa questão do arrocho salarial. Agora, nesse momento, quais são as ações sendo tomadas, quais são os passos a serem tomados pelos professores, pelos alunos, quais são as alternativas nesse sentido, assim, como evitar que isso prossiga, ou como, digamos, abordar essa questão de uma maneira justa e que não tenha um impacto muito grave sobre os alunos, sendo que muitos deles estão, por exemplo, indo para intercâmbio e assim, no caso, uma greve dos professores atrasando o semestre não seria nada benéfico. Então, só essa é a minha pergunta. Professor Francisco, professor Décio, todos aqui presentes. Então, veja só, essa é uma coisa, a escola politécnica é um princípio assim, não, eu fui aluno disso aqui, né? E greve parava tudo. Essa é uma escola extremamente organizada, muito politizada. No ano todo tem 4 mortes, vários feridos, vários de nós fomos apresentados ao delegado Fleury. Então, teve que ter um processo aí que, bom, um dia a gente conversa, ver se a gente descobre qual foi o sistema. Não era sempre assim, não foi sempre assim. Em segundo lugar, a ideia de que a única responsabilidade de quem é estudante aqui é cumprir com as suas tarefas. Então, assim, como eu vou fazer isso? Educacionais, eu considero um equívoco. Também fazia parte naquela época e continua fazendo até hoje. Mas esse meu imaginário, eventualmente, não é o mesmo imaginário de muitos colegas meus. Faz parte da minha obrigação defender a continuidade, a integridade e o desenvolvimento dessa instituição. E fazia parte disso quando eu estudei. As greves não eram só contra a ditadura militar, as greves eram em defesa da instituição. Por quê? Porque quando eu deixar de ser aluno, alguém outro será aluno. E eu quero que a instituição que essa pessoa encontre seja pelo menos tão boa, se não melhor, do que aquela que eu encontrei. Então faz parte da minha responsabilidade a defesa da instituição. Não é só entregar trabalho. Muito bem. 3. Nós frequentemente somos forçados a fazer sacrifício em função desse compromisso estratégico. Então é o seguinte, eventualmente eu não vou a uma conferência em Edimburgo, onde eu sou palestrante convidado, sabe aqueles que aparecem no cartaz? Eu não vou a uma conferência em Edimburgo, eu preciso
ficar aqui para eventualmente ter negociação, conforme vai ser, se eu administrar as coisas, eu não vou a uma conferência de Cambridge. E dependendo da duração, eu não vou a uma conferência em Cambridge, quando eu também sou conferencista convidado. Eu não vou. Por quê? Porque tem certas responsabilidades ao longo do tempo que a gente precisa escolher e tem prioridade. E nessa hora, essa história de que a instituição, o interesse de muitos prevalece sobre o de poucos. Essa é a ideia. Então, agora, todo mundo vai ter essa ideia? Não, todo mundo não vai ter essa ideia. Faz parte um pouco da maneira como você é educado, faz parte um pouco da maneira como a sociedade em que você cresceu, tá certo? E a maior parte do tempo eu passei fora do país, eu falo português eventualmente sem sotaque, eu nunca aprendi português na escola. E onde eu fui educado, a defesa de certos padrões de procedimento social, educacional, etc., fazia parte das suas obrigações como cidadão, como estudante, como professor, como for. Eu estou contrapondo a você. Eu não estou me contrapondo a você, eu estou dizendo assim, existe outra maneira legítima de ser, e que eu considero de melhor qualidade. Por que eu considero de melhor qualidade? Porque como é que eu tenho direito de dizer assim, bom, aquilo lá é de pior, esse aqui de melhor. Por que eu considero de melhor qualidade? Bom, você gosta mais, não é só isso, é que tem esse apreço, certo, pela estrutura, tem esse apreço pela continuidade da instituição e pela responsabilidade social da instituição. Cada um de nós que está sentado nessa sala, fazemos parte daquela parcela mais educada da sociedade brasileira. Em particular, os estudantes da Escola Politécnica são selecionados, fazem parte da parcela mais que tem acesso a conhecimentos extremamente sofisticados. E isso, ao contrário do que muita gente imagina, para mim, quer dizer o seguinte: eu também sou daqui, né? Eu também sou professor, temos mais obrigações do que direitos. Eu não acho que eu tinha que ficar multimilionário porque eu sou ex-aluno da Poli. O que eu acho é o seguinte: eu tenho obrigações em relação à sociedade, em relação à universidade, em relação... maior obrigação do que, eventualmente, uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que eu tive de estudar nessa escola aqui, certo? Estudar nessa escola aqui, estudar nessa universidade aqui, isso como eu estudei outro, fiz doutorado em Yale, etc. Isso não me dá mais direitos, isso me dá mais obrigações em relação à população brasileira, em relação aos meus colegas, em relação a todo mundo. Essa é outra perspectiva. Nessa perspectiva, e nesta, eu caí, porque essa era a perspectiva prevalente na escola politécnica, quando eu cursei a escola politécnica entre 64 e 68. Entre 64 e começo de 68. Aí você pode dizer, bom, lá era mais fácil, né? Tinha ditadura militar, a história toda, hoje mais militar, não sei o quê. Talvez seja mais complicado hoje do que era naquela época, mas eu gostaria de deixar com você, Oxalá, essa ideia. A ideia de que eu e você, nós temos mais responsabilidade em relação à sociedade do que quem teve menos oportunidade. Francisco, mais ou menos quando eu comecei a apresentar a reunião, eu falei sobre a cidadania, né? Porque essa coisa que a gente vem aqui, né? Porque uma questão de cidadania, para proteger o direito nosso, né? Não estou falando nosso, professor, estou falando da sociedade. Isso tem um custo, né? Está acontecendo uma coisa com a universidade, você vem aqui e eventualmente, né, alguém vai poder viajar para o exterior, né? É claro que se a gente entrar numa greve, né, depois a gente vai negociar isso aí, como é que vai ser posto, eventualmente uma aula ou outra, isso faz parte da negociação. Né? Mas que uma greve não causa prejuízo, a gente não pode dizer que não, né? Porque a greve ela acontece. E o que eu quero falar para os alunos, né, é essa coisa, da força que os alunos têm. Sabe que se todos os alunos da USP entrarem em greve, sabe quantos dias ia durar essa greve aqui? No máximo 3 dias.
bota 50 mil alunos parados, fazendo barulho, esse negócio aqui acaba essa greve na hora. E depois é a beleza, né, da força do estudante. O estudante não está compromissado com o salário dele, né? Ele tem a força, né? A força do estudante é a força da ideologia do cara. É muito mais bonito, né? O cara para, vai lá e fala assim, não, eu estou aqui para defender a universidade pública. Eu estou fazendo isso, né? Não é por causa do meu salário, porque eu sou um estudante que está aqui, né? Eu entendo o que está acontecendo aqui. Então essa é a força do estudante, né? Que talvez é difícil de passar isso para os alunos, eles talvez tenham alguma dificuldade em entender isso, mas né, eu acho que a força maior da universidade está nos estudantes. Não estou fazendo discurso aqui que vocês estão aqui, não. Eu acho mesmo isso. Né? E a gente já tem essa experiência anterior aqui, quando a gente fazia o movimento estudantil. Né? É a força do estudante. Né? Quem derrubou a ditadura aqui, quem fez o movimento universitário, né? Porque os professores tinham problemas, né, com tortura, foram os alunos da USP, né? Foram lá e fizeram passeadas, né? Tá certo? Então, os alunos têm uma força muito grande, é isso que a gente quer deixar para vocês pensarem um pouco, isso aí. Tá certo que você está falando, mas o exemplo dos professores da Poli também ajudaria bastante. O que eu estou falando aqui é que os professores que estão aqui é porque eles acreditam nisso, né? Tá certo? Mas o que a gente vai fazer? Por que a gente está fazendo essa reunião aqui com vocês? Né? Estou tentando fazer essa reunião para primeiro chamar os alunos para discussão. Vamos tentar fazer a discussão com o diretor, porque daí já tem um apelo mais institucional, né? Diretor e o vice-reitor, para tentar trazer os colegas para a luta também, né? Para tentar resolver esse problema rapidamente. Né? Como o Chico falou, a gente não gosta de ficar em greve. É muito melhor, sentar lá e ficar fazendo minhas coisinhas lá na minha sala. Muito mais tranquilo, né? Do que ter que enfrentar assembleia e depois reposição de aula, eventualmente. Né? Tá certo? Mas eu concordo com você em muita coisa. Por que não está todo mundo aqui? Né? No fundo é isso. Alguém quer perguntar mais? E eu queria saber se os professores dentro dos departamentos ou na Poli como um todo estão discutindo isso, se existe uma posição dos professores contra a greve já. Então, a gente fez duas reuniões. Na primeira, a gente chamou através do e-mail da Poli, apareceram 12 professores. Na segunda reunião, na semana seguinte, a gente fez uma chamada. Aí o diretor já colocou o problema, não deixou passar o e-mail através do e-mail institucional. A gente chamou através dos colegas, né, das listas de departamento, apareceram 20 professores. Então, na discussão que houve lá, a gente achou que ficou muito difícil 20 professores chamarem uma greve, tá certo? Então, a ideia nossa lá foi tentar construir a greve. Dessa maneira, né, chamando reuniões com os alunos, tentando envolver os outros colegas através dessas atividades. Mas realmente a gente tem uma dificuldade de mobilização aqui na Poli. Então, Boa tarde, sou o Marcos, professor Carnaval. Eu queria só fazer um retrospecto, ou seja, nem sempre a situação foi essa que nós vemos na Politécnica. Na greve de 88, nós fizemos uma assembleia com 150, 200, 250 docentes, quando nós tivemos uma greve longa que resultou na autonomia da Universidade Paulista. Então, o processo foi se esvaziando. Isso não dá para dissociar de todo o esvaziamento dos movimentos sociais organizados. Ou seja, não é só aqui. Em grande parte de casos, houve um refluxo. Em 2000, houve uma greve na universidade. Também fizemos assembleias com 100, 150 docentes na Escola Politécnica. Foi a última greve significativa de docentes da Escola Politécnica. Em 2004, houve uma greve, mas foi muito mais
setorial, ou seja, a naval parou, no início parou uma parte de metalurgia e o resto não parou. E de lá para cá, nós tínhamos um esvaziamento. Ou seja, eu acho que existe um efeito diverso, há vários aspectos que não se analisados. Não dá para fazer uma reunião pequena como essa, já no fim da coisa, uma análise de todos os fatores. Ou seja, de um lado existe uma pressão muito maior sobre os docentes novos, ou seja, os docentes novos, para continuar na universidade, passar pelo regime probatório, eles têm que produzir. E são vítimas desse processo que a universidade impõe sobre os seus docentes. Então, eles fogem de uma discussão mais aberta, mais ampla, eles ficam nos seus nichos de pesquisa, ou seja, perde uma visão do global, ou seja, interessa que ele consiga produzir. Está até fazendo um trabalho de qualidade na área sua de pesquisa, mas ele perde de vista o global da universidade. Ele não entende que na hora que a universidade o coloca numa sala, num laboratório isolado, ele não contribui para a discussão das questões mais amplas e passa a uma política central da universidade, uma política, às vezes nem vem só da universidade, vem das formas de financiamento da pesquisa. Então, tudo isso precisa ser analisado com mais detalhe, não dá para ser analisado nesse momento. Mas nem sempre foi assim nas escolas do tempo. Obrigado. Uma pergunta que eu falo. Aqui, bom, complementando o que os professores falaram, tem que falar melhor do que isso. Assim, os alunos que estão em aula, realmente eles estão lá cumprindo o papel, e nós estamos falando que eles não se preocupam com a situação da universidade ou da sociedade. Eles se preocupam. Entretanto, eles estão nesse momento dando prioridade às aulas deles, como você falou, uma das responsabilidades deles. Entretanto, quem não está em aula agora e está aqui, também tem a responsabilidade de ir para a aula. E eu não sei de um professor que vai lá e dá a nota para o aluno porque o aluno estava em greve. Não porque ele estava em greve. Pode ser porque ele se desempenhou bem na aula. Ou seja, quem não está na aula agora porque está aqui fazendo mobilização, quem está entrando em greve, uma hora vai ter que passar da disciplina também. Ele não vai ter como ser isentado dessa responsabilidade. Eu estou na véspera do término do meu doutorado. Eu tenho que fazer minha tese. Eu tenho que escrever minha tese. E eu não estou agora escrevendo, mas uma hora eu vou ter que escrever ela. Então, quem não está em sala de aula, quem não está fazendo aquilo que, teoricamente, foi o que a sociedade financiou para fazer, uma hora vai ter que fazer também. Então, o que acontece? Quando a gente fala de uma mobilização grande, é para que as poucas pessoas não paguem digamos assim, o contraponto disso. Ou seja, o Estado não quer ceder para a gente quer o benefício, o Estado não quer ceder para a gente. Se só poucas pessoas saem, essas pessoas vão pagar sozinhas o pato de não ter conseguido aquilo. Entretanto, eu ouço todo mundo reclamando dos gastos e da comissão durante a Copa do Mundo. Todo mundo reclama isso, entre amigos, rodas de amigos, conversas e tudo mais. Na hora de cobrar, na hora de fazer movimentação, a gente não vê essa movimentação tão grande. Significa que as pessoas não estão interessadas em ter a reposição do que houve dessa corrupção? Não, não significa. Entretanto, por elas terem as prioridades delas, elas abandonam às vezes esse movimento. E o que a gente quer, venham para o movimento, incorporem o movimento de massa, é muito mais forte, né? Ou seja, como o professor falou, 50 mil alunos na rua, fazendo protesto, fazendo barulho, vai chamar muito mais atenção do que 2.000, 3.000. Entretanto, esses 2.000, 3.000 pessoas, não por causa disso, não têm responsabilidades. Eles vão cumprir as responsabilidades deles assim como todo mundo vai. É só da parte do movimento. Por isso que a gente chama para que o pessoal participe também desse movimento. Não dialogar muito, mas 50 mil é um terço do exército que vai uma harmonia. Bom, o seguinte, eu não quero discordar mais dessa discordância. A sociedade não paga a nossa estadia aqui na universidade para fazer o nosso trabalho acadêmico apenas. Também. Então, vocês estão na
E a sociedade estava pagando. Eu estava aqui, minha estadia aqui. Eu não me julguei ludibriando a sociedade. A gente está aqui para defender a universidade num contexto muito maior do que acerca da universidade. Muito mais ampla, muito mais uma coisa nacional, uma coisa do cidadão, do conhecimento difuso na sociedade, difundido na sociedade. Então, esse negócio de eu vou me dedicar à minha aula de eletrônica, tudo bem, mas eu tenho diversas responsabilidades. Então, isso que está sendo preciso, eu acho que vi desde o tempo dessa escola aqui, é um processo de cada vez mais as pessoas defenderem seus interesses particulares, cada vez menos ver o interesse comum. Então, não aceitei muito tranquilo, tanto que você falou, quanto que o outro colega falou, não, porque a maioria dos estudantes politécnicos estão muito preocupados, não sei o que e tal, com a sociedade. Não estão. A ideologia trabalhada particularmente na escola politécnica, na administração, na escola de economia e administração, são ideologias de enaltecimento do sucesso pessoal. Você sabe que quando a gente está no quarto ano aqui, até o terceiro ano, segundo, terceiro ano, a gente ainda tem salvação. Mas depois do terceiro ano, quarto ano, aí a gente está discutindo o quê? O salário, qual a empresa que a gente vai, chefia, não sei o quê. É assim, você sabe disso. Então não me venha que a preocupação é social. Por isso que é necessário que a gente leve esse debate cada vez com mais convicção, com mais atuação. Esse debate aqui e outros debates que aconteceram. Desculpa, não queria muito. Eu acho que o legal da reunião é essa possibilidade de trocar essas ideias. Né? Eu vou passar a palavra para o Chico, para fechar, para encerrar a reunião, já são 12h20, mas eu queria agradecer a vocês, sinceramente, pela presença, né? Vamos ver se numa próxima reunião a gente consegue trazer mais gente aqui. Então, muito obrigado mesmo. Muito bem. Bom, muito bem. Eu também queria agradecer e me lembrei de algumas coisas que queria dividir com vocês e que tem a ver com política, mas tem a ver com pensar, a natureza do pensar e da compreensão. Um pensador alemão disse o seguinte, eu nunca esqueci isso, ele disse o seguinte: o ensino é mais eficiente quando é praticamente diferente. Isso faz muito sentido para mim, porque eu fui educado assim. É assim, ele está dizendo que o ensino não é importante. Ele está dizendo o seguinte: o processo de reflexão, o processo de reflexão sobre alguma coisa, ele faz com que o momento da discussão, do debate, que ele está chamando de ensino, seja mais produtivo. Eu exemplo assim, você está montando um quebra-cabeça. Você montou quase o quebra-cabeça inteiro, sobraram 2, 3 pecinhas que você não sabe como pôr. Aí você vai conversar com um amigo, com um colega, ou discutir com o orientador, né, no teu caso, e a pessoa que tem um pouquinho mais de experiência diz assim: mas se a gente pegasse essa peça e virasse assim? Depois ele diz: eu sou imbecil, acho que eu não sirvo para isso. Imbecil coisa nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte: você pensou, raciocinou, o problema estava quase resolvido, faltava um petelequinho. É isso que ele quis dizer com isso. Então, eu fui educado de um jeito que é o seguinte, cuja concepção é a seguinte: ninguém ensina nada para ninguém, as pessoas aprendem. E o que uma instituição tem que fazer é criar uma atmosfera, digamos assim, um meio ambiente
onde as pessoas podem aprender, se apropriar individualmente do conhecimento, e quando você faz isso, aquele conhecimento se torna criativo, etc. Isso tem a ver um pouquinho com a conversa que a gente estava tendo antes, e o Décio mencionou que, bom, toda vez que a gente faz greve tem prejuízos, e de certa forma, dependendo como você define prejuízo, dependendo como você define, em certo nível tem, digamos assim, em outro nível não tem um gigantesco de um ganho. E qual é o gigantesco do ganho? O gigantesco do ganho é a integração de conhecimentos. A famosa interdisciplinaridade, que todo mundo fala, quando você entra num movimento desse tamanho, você é obrigado a discutir dinheiro do Estado, onde é que vai, o que é ICMS, porque se a nota fiscal paulista funciona ou não funciona, quais são as políticas do governo, como é que é a política da universidade, o que o Proesp está fazendo, e você de repente numa assembleia da DUSP, ou mesmo numa assembleia da Escola Politécnica, você tem engenheiros das mais diversas especialidades, todo mundo sentado dentro da sala conversando, coisa que não acontece nunca. Isso aqui vira uma universidade, quando você tem um movimento de grande escala. E, infelizmente, ela se desfaz, essa universidade. A capacidade de filósofo, lidar com engenheiro, conversar com antropólogo, ela se desfaz. Isso é uma pena. Eventualmente a gente pode construir isso sem isso. Então a gente também tem ganhos muito grandes, ganhos do ponto de vista educacional, de cultura, de compreensão de como as coisas funcionam, e tem perdas também, mas essas perdas são mais aquela história de que, bom, como eu sou uma pessoa que acha que as pessoas aprendem com o seu ensino, eu não tenho poder de ensinar, mas eventualmente criar uma atmosfera onde as pessoas possam se apropriar do conhecimento. Eu estou menos preocupado, digamos assim, com essa história de faltou 2 aulas de cálculo 3. 2 aulas de cálculo 3 não vai fazer a menor, português claro aqui para vocês, só. 2 aulas de cálculo 3 não vai fazer a menor diferença na quantidade de conhecimento ou de capacidade técnica ou intelectual que você tem na sua vida profissional. Isso não vai fazer a menor falta. Aliás, eu que sou, que frequentemente dou cálculo 4 também, sei muito bem disso, porque quando a gente chega para dar cálculo 4, ninguém lembra mais do que tinha lido em cálculo 3. Então, você não lembra 2 meses depois, mas durante o curso eu quero a minha aula de cálculo 3 de qualquer jeito. E 2 meses depois eu não lembro nem mais qual é o assunto. E 2 meses antes era absolutamente sem caos, não podia abrir mão daquela aula de jeito nenhum. Quando eu coloco isso para vocês desse jeito de bom humor, eles dizem assim, é uma bobagem, é uma tolice essa história, mas a gente não consegue fazer eventualmente essa discussão. Último comentário para terminar. Frequentemente a gente ouve essa pergunta, justamente ela que tinha feito a pergunta, bom, ele atendeu o telefone. É assim, o que os professores estão pensando? Será que os professores vão entrar em greve? Até o Ademar falou assim, o que os professores podiam ajudar? É verdade, tem razão, bem que os professores podiam ajudar, mas lá nos idos dos 60 e poucos, os professores não ajudavam, eles só atrapalhavam, e a gente nunca deixou de fazer mobilização de grande porte. Uma coisa é você ter a capacidade de aliança, tá certo, estratégica entre 2 categorias diferentes, professores e estudantes e funcionários. Outra coisa é essa história de montar uma fogueirinha de 3 palitinhos, você tira um palitinho e cai a fogueirinha inteira. Não é assim que a gente monta movimento. Os estudantes têm autonomia, capacidade de discussão para fazer o que a categoria decidir que tem que fazer. Se é greve, se não é greve, não é greve. Independente dos professores decidirem se é greve ou não é greve.
Saber o que está acontecendo, discutir junto e tal, é fundamental. Mas não vamos fazer, vamos pensar que está mecanicamente ligado. As profissões entrar em greve, então tudo bem, não vai ter prova, não sei o quê, então eu vou poder entrar em greve de novo. Não, você vai entrar em greve, deixar entrar em greve, você vai fazer movimento, ou deixar de fazer movimento, porque você reconheceu a responsabilidade que os estudantes têm em defesa da USP, da Universidade Pública, da educação pública, da cidadania, da população brasileira. É isso que vai fazer as pessoas se mexerem. Se achar razoável, vão fazer. Se não acham, não vão fazer. Se o professor puder fazer junto, ótimo. Se não forem capazes, é mais parecido com o meu tempo, que não eram capazes de fazer isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, meu grande prazer.